é uma dificuldade que a gente tem quando lê textos críticos. Por quê? Porque ele primeiro mostra a ideia que ele quer criticar, né, para depois criticar. Então a gente se sente meio imbecil, assim, né, entre aspas. Porque ele conta toda uma história, né, ele fala, então é assim, é assim, é assim que se compreende tal coisa. E aí no final ele fala, então, tudo isso que eu contei para você tá tudo errado, né? Não, Agora não. eu vou dar uma outra visão. Não é assim, o Foucault? Sim. E no primeiro capítulo é mais angustiante ainda, porque ele tá só problematizando. Ele está pegando as ideias que se tem, né, de doença mental lá na época dele, e ele problematiza tudo. Né? Então, será que a doença, esse primeiro capítulo, o central, né, é a questão da doença mental e a doença orgânica, né? Será que elas podem ser tratadas da mesma maneira? Será que é uma patologia só ou deveria existir uma psicopatologia? Entre outras questões, né? No segundo capítulo, ele já começa a abordar uma problemática mais aprofundamente. Aqui eu estou resumindo o capítulo assim, ó, tchum, né? Que é a questão da doença e evolução. E aí, então, ele apresenta, né, os partidários dessa ideia da doença como evolução, mas depois ele vai criticar, né? E vai falar, talvez não seja essa a melhor maneira da gente compreender a doença. E oferece uma alternativa de compreensão. Só que mesmo essa alternativa de compreensão, que ele vai chamar lá do modelo estrutural, quer dizer, eu acho que ele até usa esse termo, né, modelo estrutural, ele vai tratar como estrutura, né, por isso estrutural. Ele próprio, né, oferece essa possibilidade de leitura, de compreensão da doença mental, mas logo em seguida ele vai falar, então, ainda assim está faltando um aspecto que é crucial, né, que é determinante na doença mental, que é a história do indivíduo. E aí é o que ele vai abordar no terceiro capítulo. E assim vai, até ele vai depois falar sobre a loucura e a cultura, e etc, etc. Então ele vai, né, aprofundando tema por tema. Não sei em que momento a gente vai voltar no Foucault, mas eu espero que a gente volte. Minha ideia é ler esse livro inteiro até o final do semestre. Não sei se a gente vai conseguir. Mas agora vamos parar um pouco, vamos lá pro Dalgala Rondo e depois, assim que possível, a gente volta, né, pro Foucault. Mas então vamos lá pro segundo capítulo, né, a síntese que eu fiz aqui. Cadê? Então, a doença e a evolução. Todo mundo vendo aí o PowerPoint? Sim. Essa evolução, ela é a evolução do Darwin, mas também a evolução num sentido mais amplo, né? Bom, vamos lá. Foucault por Foucault, que tem que correr, que vocês têm prova para fazer ainda. Então vamos direto ao ponto aí, né? Então, né, ele começa o capítulo falando que historicamente a doença mental ela tem sido vista, né, pelos próprios estudiosos, né, pelos próprios médicos que se debruçaram, pelos próprios pesquisadores da doença mental, ela tem sido encarada de um ponto de vista negativo. Mas negativo no sentido moral, né, como uma coisa ruim, sim? Não, negativo por quê? Porque o que se ressalta é o déficit, ou seja lá do que for, né, ou a perda de funções psicológicas e características de personalidade. Então foca-se no que acontece de menos, por isso negativo, né? Porque tem uma ideia assim de subtração. Parece que foi subtraído daquela pessoa uma característica da personalidade,
ou uma função psicológica, ou o desempenho, né, de uma função psicológica. Nossa, essa pessoa era assim, e aí depois, em outro momento, ela ficou bem menos do que ela era. Então é sempre essa ideia do negativo, né? Tá, a pessoa doente mental, ela tem sempre uma perda, historicamente, né? Entretanto, aí um trechinho do próprio Foucault falando, né? De fato, a doença apaga, mas sublinha. Então, de um lado ela apaga, mas do outro ela sublinha. Ela abole de um lado, mas é para exaltar do outro. A essência da doença não está somente no vazio criado, mas também na plenitude positiva das atividades de substituição que vem preenchê-lo. Faltou um acento circunflexo aqui. Pronto. Ou seja, o déficit, por um lado, é como que compensado por um exagero de outras funções. Então, assim, só nessa problematização que o Foucault faz, ele já mostra assim que a doença não é só negativa. Ela tem um aspecto negativo, mas ela tem um aspecto positivo, ou seja, uma coisa que se perde por um lado, existe outra coisa que se ganha. Mas acabou se focando historicamente muito mais na perda do que no ganho que a doença traz. Muito mais no que se subtrai da pessoa do que no do que do que ela adquire, vamos dizer, ou do que ela expressa com mais vigor do que ela não expressava antes da doença, né? Então foca-se muito na perda e não se foca no ganho. Foca-se no negativo e não se foca no positivo. Certo essa parte, gente? A ideia principal é essa. Focou-se muito na perda, mas a doença não envolve só perda, ela envolve também uma compensação que acabou sendo negligenciada na história aí da psiquiatria, da psicologia. Professor, você pode dar um exemplo de ganho ou de compensação? Posso dar. Deixa eu ver se ele não vai falar isso já logo. Tá. Não, ele vai fazer uma longa análise, mas depois ele vai falar esse ganho. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo mais absurdo, assim, que é, por exemplo, um esquizofrênico, um psicótico, assim, que tem aquela esquizofrenia que o Dal Galarrondo fala que é a florida, né? Então, por um lado, ele pode perder sociabilidade, etc., mas por outro lado, ele ganhou todo um mundo de experiência. Ganhou uma nova realidade, que a gente não tem nem ideia de como que ele vivencia. Isso é um ganho. Ah, mas é um ganho. Aí a gente, com a nossa mentalidade capitalista, talvez pode olhar para isso e falar: ah, mas é um ganho inútil, porque a pessoa não vai contribuir com nada com esse ganho. Mas é um ganho, é uma coisa a mais, né? A ideia de ganho não é de lucro, não é ganho pensando em lucro, ou pensando, sei lá, numa vantagem. Não é ganho na ideia de vantagem. É ganho na ideia que a pessoa passou a mostrar ou a apresentar uma coisa que antes ela não apresentava. Nesse sentido é positivo, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que o próprio Foucault fala aí, né? Do melancólico, né? Que o melancólico hoje a gente não chama mais melancólico, chama depressivo, né? Ele pode ser uma pessoa. Então, qual é a perda? Então, o depressivo ele pode ter perda de produtividade, ele pode ter perda de sociabilidade também, né? Pode acabar ficando mais isolado e tal. Mas ele pode, por outro lado, desenvolver uma sensibilidade muito mais acurada para muitas questões. Pode, se for uma pessoa com tendências mais artísticas, pode produzir
coisas incríveis nos períodos depressivos, né? O que o Foucault fala, na verdade, do melancólico, o ganho do melancólico, né? É o desespero, né? Ele fala, nossa, mas desespero é uma coisa negativa. Então, não, é negativo no sentido moral, né? Porque a gente considera o desespero como algo ruim. Mas se você for pensar de um ponto de vista estético, se alguém aproveitar esse desespero para produzir, sei lá, uma poesia, um romance, uma obra de arte, isso é extremamente positivo. E é algo que a pessoa não apresentava antes da doença. Entende essa questão do positivo? Não é positivo de bom e ruim. Não é positivo e negativo de bom e ruim. É positivo e negativo no sentido positivo, a pessoa ganha alguma coisa, apresenta uma coisa a mais. E negativo, ela perde alguma coisa. Né? Perde uma função psicológica, perde alguma coisa. Uma característica de personalidade. Perde ou diminui, né? Para menos. Entende, Johnson? Sim. Sim? Posso prosseguir? Posso prosseguir, gente? Sim. Sim. Bom, então, sempre se perde por um lado, mas algo se destaca. Alguma coisa se apaga, mas uma coisa se destaca. E essas funções psíquicas, né, que são destacadas, né, em detrimento das abolidas, ou seja, alguma se apaga, mas em compensação outras se destacam, elas têm algumas características em comum. São mais simples, né, são menos complexas do que aquelas que foram perdidas, e são mais primitivas, entre aspas, do ponto de vista do desenvolvimento onto e filogenético. Onto, que eu coloquei aqui, é ontogenético, tá? Ontogenético. São mais primitivas do ponto de vista do desenvolvimento ontogenético e filogenético. Ou seja, aí de novo as palavras do Foucault, né? Digamos então, resumindo, que a doença suprime as funções complexas, instáveis e voluntárias, exaltando as funções simples, estáveis e automáticas. Então, pensa, por exemplo, num autista. Eu não sei se alguém já viu um autista, né? Porque eu estou falando, pensa num autista, mas não sei se alguém já viu um autista na vida. Ele vai ter perdas principalmente com questão da sociabilidade, né, da comunicação, depende, tem alguns que se comunicam, outros não se comunicam, mas mesmo os que se comunicam, às vezes não vai se comunicar com um desempenho tão bom quanto uma pessoa que não é autista. Mas vamos pensar a questão da sociabilidade. Então ele vai perder a sociabilidade. Em compensação, que a sociabilidade é uma função mais complexa, é uma função voluntária, né? Você voluntariamente se relaciona com alguém, né? Você não é obrigado a se relacionar. E essa função é suprimida e algumas funções mais simples, estáveis e automáticas são exaltadas. Então, o autista ele tem o que se chama de estereotipia, que é o quê? São movimentos estereotipados, né, que eles fazem o tempo todo. Então, esses movimentos, as estereotipias, são um exemplo de função simples, estável e automática. Ela é uma agitação motora, né? É mais simples, é mais estável, é sempre do mesmo jeito, por isso que chama estereotipia, e é meio que automática. Alguém já viu um... Deixa eu ver se eu acho algum vídeo no YouTube que mostre um exemplo disso. É porque o psicótico pode fazer esses movimentos também. Eu falei do autista, mas são... O autista, ele tem aquela coisa do, às vezes, estar balançando para frente. Isso é estereotipia. Alguns ficam batendo as mãos, como se fosse asa, né?
a como se estivesse batendo asa, assim, na porta. andando em volta. O que você falou, Maria Esther? Uma mãe comentou uma vez comigo que ela começou a questionar se a conduta da criança estava certa, porque ela, quando ia tomar banho, a criança sentada ali, né, perto da porta, ela batia a cabeça na porta, Uhum. constantemente. Toda vez que ela, assim, é como se fosse chamar a atenção dela, né, a princípio ela pensou. E aí ela foi ver, essa criança, ela era autista. Porque a mãe achou que ela só ficar assim, quietinha no canto, é porque ela era uma criança sozinha em casa. Mas Uhum. começou a perguntar alguns movimentos repetitivos que ela fazia, e foi quando ela mencionou que a criança batia várias vezes a cabeça na porta, sabe? Aquela coisa assim para frente, sentadinha, e bater na testa na porta. E ela não sentia dor, ela fazia só aquilo repetidamente. Uhum. Não que não sentia, né? Não chorava, quer dizer. Uhum. Não demonstrava sentir, né? Não que ela não sentia, mas aquilo para ela era algo repetitivo, que a mãe achou que era para chamar a atenção, simplesmente, mas Certo. Ah, eu não estou conseguindo achar vídeo aqui, mas eram umas estereotipias bem. Ah, tá. Não, tem uma aqui mais interessante. Ai, nossa, meu computador é tão lerdo, mas tão lerdo. Estão vendo aí o meu navegador? sim, Esse é um exemplo de estereotipia. São movimentos repetitivos, parece que eles são meio involuntários, assim, né? Não tem muito sentido. E a criança fica repetindo aí o tempo inteiro, né? É um exemplo, isso daqui que ele está agitando o braço, mas pode ser batendo, como se estivesse batendo asa, pode ser a coisa de ficar balançando a cabeça para frente e para trás, pode ser ficar andando em círculo, pode ser ficar mexendo uma coisa na mão o tempo inteiro, pode ser vários movimentos. Então isso é um exemplo de sintoma positivo, né? Porque não é uma coisa que a pessoa ou a criança perdeu, é uma coisa que ela tem a mais. Não é uma coisa que ela tem a menos, é uma coisa que ela tem a mais. Então por isso é positivo. Entende? Essa lógica do positivo e negativo? agora sim. Bom, todo mundo já viu e entendeu, né? A ideia da estereotipia. E a estereotipia, ela não é uma função psíquica, né, ou uma função corporal que seja complexa, não é, não é voluntária, né? Eles fazem de uma maneira quase que involuntária. É uma coisa automática, é estável. Então, no lugar de alguma função mais complexa, as funções mais simples, estáveis e automáticas acabam sendo exaltadas. Tudo bem, até aqui. Tudo bem. Então, assim, tem uma perda, e no lugar dessa tem uma perda, mas também tem um ganho, né? Subtrai-se algo, mas soma-se um outro algo. E esse outro algo que se soma, esse a mais, ele são as funções mais simples, estáveis e automáticas. E geralmente o que se perde são as mais complexas, instáveis e voluntárias. Ou seja, a função complexa geralmente é o que se perde com uma doença, e o que se ganha, ou o que aparece, ou o que se exagera, são as funções mais simples e automáticas. Certo, gente? Até aqui? A primeira ideia era o quê? Se perde algo, mas no lugar se ganha algo. A segunda ideia é o quê? Se perde as funções mais complexas
e se exagera ou se ganha, né, nas funções menos complexas, nas funções mais elementares. Certo? Gente, vocês leram o capítulo, vocês fizeram resenha, tá ok? Tá ok? Assim, até aqui? Sim. Não deu para perceber isso no vídeo, de alguma forma? Ficou bem claro no essa Tá. repetição que eles chamam de ganho. Muito bem. Pode cobrar a vaquinha dos seus colegas, Marister. Não sei se vocês vão dar festa de formatura aí, mas vocês cobra deles aí. Eu vou ter que pagar a minha, que eu não estou pagando. Ah, é? Eu Então, não estou beleza. pagando de formatura ainda. Certo. Então eu vou seguir, gente. Eu estou perguntando e ninguém está respondendo, eu vou seguindo. Essas funções mais simples, elementares, né, elas representam as primeiras funções psíquicas desenvolvidas do ponto de vista evolutivo, né? São funções, né, que os outros animais também têm, né? Coisas que os outros animais também conseguem fazer, né? Ou caso não consigam, são funções humanas bem básicas, né? Essas funções mais simples e elementares, né? Do ponto de vista evolutivo, elas vêm primeiro, né? Portanto, a doença mental faz o caminho inverso da evolução, suprimindo as funções mais complexas, tardias do ponto de vista evolutivo, e descobrindo, pondo em evidência, as mais simples, elementares e primárias. É uma compreensão da doença mental como regressão. Gente, aqui, tipo assim, nesse slide aqui tá falando 4 vezes a mesma coisa. Tá ok, isso ou não. Se precisar falar 10 vezes, eu falo. O importante é que fique claro. Por que é regressão? Porque regride, né? Então, assim, existiu um estágio anterior da evolução, seja como criança, seja como homem primitivo, né? E a doença, essa que é a ideia que o Foucault está criticando, mas antes dele criticar, ele precisa apresentar a ideia, né? E que é o quê? Que o doente mental, o comportamento dele, o funcionamento dele acaba sendo muito parecido, por exemplo, com o comportamento, com o funcionamento de uma criança ou de um ser humano primitivo. Isso que é a ideia da regressão da doença mental. Ok. Isso fica claro, gente, ou não? Se eu perguntar para você descrever a ideia da doença mental como regressão na prova, você vai responder? Eu não vou perguntar isso, mas se eu perguntar. Ah, eu acho que eu cortei alguém. Alguém que ia falar, pode falar. Sou todo ouvidos, por favor. Professor, eu entendi nessa regressão assim, que a doença mental vem e o paciente ele regride aos seus atos mais primitivos, ou, por exemplo, a atos de criança, perdendo um pouco o foco. Aí ele fala também que o doente às vezes pode desistir no caminho de sarar, e aí a doença toma conta do indivíduo. É mais ou menos assim, né? Isso. A ideia da doença mental como regressão é isso. Perde, vamos dizer assim, o funcionamento adulto, né? Mas ganha, exagera, passa a ter em evidência um funcionamento de criança ou de ser humano mais primitivo. É essa a ideia da doença mental como regressão.
E esse exagero, assim, e esse exagero na doença é o que camufla o real problema, né? Que o problema não é o exagero do comportamento dele, o problema já é outra coisa. O problema, qual o problema? Por exemplo, a pessoa tem uma doença e nessa doença um dos sintomas é ele ter esse exagero no comportamento dele. Então as pessoas veem esse exagero como a doença, mas a doença, aquilo lá é a camuflagem da doença, né? Eu entendi essa parte Hum, mais ou menos. dá para se pensar isso, dá para se pensar isso. Dá para discutir isso também. É algo a se pensar. Amanda vai falar alguma coisa? Não? Esse negócio de regressão. Não. Ô, Jefferson, mas O que, nessa que tem questão da a ver com regressão, regressão? mas esse pensamento aí da doença como regressão ainda não é a crítica dele, né? É a afirmação que ele está fazendo da doença evolutiva. Sim, sim. Amanda, o que você ia comentar? Eu não consegui te ouvir muito bem. Não, então, eu não entendi muito como isso que você falou da regressão. O que você não entendeu? Eu não entendi nada. Desde o começo? Como que é esse negócio de regredir? Uhum, tá. Você conhece o conceito de regressão da psicanálise? Acho que eu não me lembro. Tá. É porque é a mesma coisa. Só que aqui o Foucault ele está expandindo essa ideia para a questão evolutiva, né? Não é só no nível individual, né? No nível evolutivo, no nível da espécie, né? Também. Bom, então vamos lá, desde o começo. A doença mental geralmente se considera ela como uma perda de algo, certo? Esse ponto, ok? Uhum, sim. Mas ao mesmo tempo. Oi? Entendeu esse ponto? Entendi. Tá. Doença é sempre uma perda, ok. Aí o que o Foucault vai falar é que, ok, se perde alguma coisa, mas se ganha outra coisa, Sim, certo? O certo. que geralmente se perde são funções mais evoluídas, mais desenvolvidas, funções mentais mais elaboradas. É o que se perde, geralmente. Certo? Ah, tá. Certo. E no lugar, vamos dizer assim, entre aspas, né, no lugar da função evoluída que se perdeu, entra uma função menos evoluída, uma função mais elementar, mais simples, mais básica, mais primitiva. Essas funções acabam entrando em evidência, acaba se exagerando, vamos dizer assim. Tá, entendi. Certo? E assim, então, essas funções mais primitivas, mais elementares, elas são se expressam, né, como um comportamento de criança ou de um homem primitivo, né? Então, por exemplo, é... nossa, gente, nem sei. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa com depressão
diante de alguma dificuldade, isso pode acontecer, tipo assim, uma dificuldade mínima, que para a gente normal, na verdade, é mínima, né? Essa pessoa pode desabar em choro. Quem que desaba em choro por qualquer coisa? A criança faz isso? Sim. Sim. Né? Se você tira um brinquedo da criança, a criança vai começar a chorar. Né? O adulto não faz isso. Né? Ou faz. Aham. Faz? Não é pra fazer. Não, não é pra fazer, né? Expressa mais verbalmente. Geralmente mas não faz. não É. Pode ficar triste, pode ficar com raiva, mas não vai começar a chorar, né? Copiosamente. Igual uma criança faz. A criança faz isso, não faz? Sim. Aí vamos pensar uma pessoa com algum transtorno. Vamos pensar a depressão, por exemplo. Uma situação que para as outras pessoas é uma situação mínima. Ai, gente, não sei nem dizer que ideia. Sei lá, a pessoa mandou oi pro amigo dela no WhatsApp e o amigo não respondeu. Ou levou 15 minutos para responder, sei lá. E aí a pessoa começa a chorar desesperadamente. Por que eu fui ignorado por 15 minutos? A pessoa me odeia. Não tem ninguém que me ama nesse mundo. Sei lá qual o motivo. Não estou pensando nisso, estou pensando no comportamento. Que é o que? A pessoa vai ficar extremamente triste e vai começar a chorar copiosamente, desesperada. Então, isso é um comportamento próximo da criança, certo? Uhum. Sim. Então, essa é a ideia da regressão, da doença mental como regressão. Que a doença mental é uma regressão a um estágio evolutivo anterior. Agora, gente. Ficou sim. Sim. Podemos avançar? Sim. Muito bem. Muito obrigado por perguntar, Amanda, porque se você não perguntasse, eu jamais ia saber. Você não estava entendendo. Brigadeu. Então tá bom. Então avançamos. Sai coronavírus. Bom, o Foucault começa então a exemplificar, né, com as ideias de alguns autores essa concepção da doença mental como regressão. Ele começa então pelo Jackson. Esse autor, o Jackson, ele vai ter uma compreensão mais neurológica, né? Cada um dos autores que ele vai falar vai ter uma compreensão própria, né? Mas no geral eles vão compreender a doença mental como regressão. Então o primeiro autor que ele cita é esse Jackson, que vai falar que nas doenças mentais as estruturas cerebrais mais recentes do ponto de vista evolutivo, como o córtex, se deterioram e as mais primitivas permanecem. Ok, então assim, o ser humano, o cérebro do ser humano, a parte mais recente, assim, a última que se desenvolveu do ponto de vista da evolução, é o córtex, ou neocórtex, que é chamada massa cinzenta, que é a parte mais externa do cérebro, que é onde que se fazem todas as conexões, todas não, né? Mas a maioria das conexões, enfim, é onde que é a área de associação, né, que todas as partes do cérebro se integram, etc. Então, numa doença mental, essas estruturas mais recentes, elas se deterioram e as mais primitivas permanecem. Então aí, olha só, mais um exemplo de regressão, né? Então, por quê? Uma estrutura cerebral mais primitiva fica e a mais desenvolvida se perde. Então ele está regredindo para como se tivesse regredindo para um estágio anterior da evolução da espécie, inclusive, né? Fica claro isso, gente?
Sim. Sim, pode avançar? E Beleza. Aí depois a gente tem o nosso querido, o meu querido pelo menos, Freud, né? Que a gente aprendeu lá na psicanálise, né? Que toda neurose é um retorno a um funcionamento libidinal anterior. Isso daí é a concepção básica da psicanálise, né? Fase oral, fase anal, fixação, regressão, né? Regressão pensando como um mecanismo de defesa, mas toda neurose, de certa forma, é uma regressão também, né? Pela própria concepção da psicanálise. Então, olha lá o que o senhor Foucault colocou lá no livro dele. Ah, esqueci de falar, gente. Isso daqui, página 27/19, aqui no livro físico é página 27. No PDF que vocês têm aí é página 19. Por isso que eu coloquei as duas. Bom, senhor Foucault. Cada tipo de neurose é um retorno a um estágio da evolução libidinal. Ah, eu estou falando libidinal. Acho que não é grego, né? Para vocês que já tiveram aula de psicanálise, estudaram as fases do desenvolvimento psicossexual, né? Ou do desenvolvimento da libido, né? Lembra da libido? Fase oral, fase anal, lembra? Ou não? O texto também faz essa reflexão dessas fases. O que é? No texto também retrata essas fases. Sim, ele dá uma sintetizada, né? Que é aqui no 1, 2, 3, 4, aqui, né? Isso. Gente, cadê o grupo aí? Estou ouvindo, professor. Tô aqui, professor. Quem que é o psicanalista? Johnson e a Miss Lane? Isso. Professor? eu tinha ficado mudo, meu. Não tava ouvindo mais também. Deve ter travado o computador dele.
Ele mandou no grupo que a internet caiu, ele já está voltando. Alguém já acessou o portal para ver o que tem na prova? Esther, Oi. dei uma olhadinha na primeira. Eu dei uma olhadinha na primeira questão, desisti. Que animador. É bem complexa a primeira questão, viu? É a Você falando alternativa. lá. Não, a primeira questão é discursiva e bem Ai, extensa e complexa. Aí eu falei, não vou nem olhar as outras que acho que é tudo do mesmo esquema. e você lembra mais ou menos do que se tratava? Parece que é um senhorzinho no asilo para definir o que ele tem. Um texto enorme. Meu Deus. Né? Ai, pior que eu tô trabalhando, eu não sei vocês. Meu Deus, tô pensando que horas que eu vou fazer isso. É. Ai, vamos que vamos. Gente, a minha internet tá horrível hoje. Tá cortando tudo que vocês estão falando. Será que é o provedor lá? A minha net, qual que é de vocês? A SOS. minha é top. É SOS, eu acho. É, tá escrito lá. Ai, gente, será que é 5 questões de novo? Deu para ver, Mislane, quantas questões eram? Não, só olhei a primeira, achei muito difícil desistir. Eu vou amanhã, Dessa vez prefiro não fazer sabe de manhã. quantas eram. Ah, Eu acredito que daqui a pouco ele vai passar, não vai? diz que vai. É, mas eu não vou conseguir fazer depois que encerrar a aula. Eu tô exausta já. Eu acordo muito cedo. E eu não produzo muito tarde da noite, assim. Olá. Oi, Jeff. Voltei.
Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, continuando então. Deixa eu ver se está gravando. Nem sei se está gravando. Está gravando. Se vocês falaram mal de mim, eu vou assistir tudo. Ha, 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 ha. Perguntamos da prova. E agora, como é que a gente vai fazer prova? Pois Calma, é, eu estou preocupada. calma. Vamos lá. Vamos terminar o conteúdo primeiro, né? E a libido? Paramos na libido, né? O que os meus psicanalistas dizem aí da libido? Ninguém tem nada a dizer? Então, fica a dica. Que, como eu disse, né, o Dal Galarrondo, ele... Não porque é o Dal Galarrondo, mas a psicopatologia, né, de modo geral, tem muitas relações com a psicanálise. Então, termos, conceitos, modos de entendimento, etc., da psicanálise vão aparecer muito nessa disciplina. E o Dal Galarrondo, sim, tem uma proximidade com a psicanálise. Então, fica a dica aí para vocês revisitarem os principais conceitos, assim, pelo menos, né, da psicanálise. E a libido, o desenvolvimento psicossexual, são alguns deles. Né? Bom, então, como o senhor Foucault falou aqui, né, cada tipo de neurose é um retorno a um estágio de evolução libidinal. E a psicanálise acreditou poder... Isso eu achei muito legal, essa frase do Foucault, né? A psicanálise acreditou poder escrever uma psicologia da criança fazendo uma patologia do adulto. O que vocês acham dessa frase? Não consegui entender. Que você, estudando a criança, você tem ideia do doente adulto. É isso, Jeff? É isso, é isso. A neurose no adulto seria um retorno, né? É o que está escrito na linha de cima, né? Toda neurose é um retorno a um funcionamento libidinal anterior. Ou seja, a neurose no adulto, na verdade, está expressando um funcionamento libidinal infantil, né? É isso que nos diz a psicanálise. Aí o Foucault vai passar limpo, né, de uma maneira bem sintética, bem resumida, o desenvolvimento psicossexual e a relação com as psicopatologias, né? Então ele vai colocar lá a fase oral e a relação com as psicoses, a fase anal, a fixação, né, na fase oral e a relação dessa fixação com as psicoses, ou dito de outro modo, a regressão à fase oral, né? Um funcionamento oral e o funcionamento psicótico, o funcionamento anal, né, fase anal e suas relações com a neurose obsessiva, o estágio do espelho, a experiência da noção de eu, o narcisismo e, por consequência, as fobias. E aí, né, por último, né, a fase fálica, o complexo de Édipo e o desenho da personalidade a partir das escolhas objetais, né, que isso é uma das ideias centrais da psicanálise também, né, relembrando que as relações objetais, como elas são feitas, resolvidas, enfim, durante o complexo de Édipo, vai determinar muito da personalidade daquela criança, que no momento é criança, mas que um dia vai ser adulto, e o adulto
É filho da criança, de certa forma, né? Tem uma frase, acho que do Machado de Assis, se eu não me engano, que é o menino é o pai do homem, né? Então aquela criança, na compreensão da psicanálise, é isso mesmo, né? Aquela criança o que é aquela criança vai desencadear no que é o adulto. Ou o que é o adulto hoje, na verdade, expressa o que foi aquela criança do complexo de Édipo. Certo? Podemos prosseguir? Sim. Sim. Então eu vou prosseguir nessa frase aqui, que é como o Foucault termina a parte que ele está falando sobre o Freud, né? Que, em resumo, todo estágio libidinal é uma estrutura patológica virtual. E a neurose é uma arqueologia espontânea da libido. Eu achei essa frase também espetacular. O que vocês acham dessa frase? A neurose é uma arqueologia espontânea da libido. Nada a declarar? O que é arqueologia? Ninguém assiste o History aí, gente? Nunca assistiu? Nunca viram aqueles programas do History? History Channel? São aquelas escavações, não é? Onde eles encontram coisas antigas. Isso. Fósseis. Isso. Os fósseis também. Mas vamos pensar os achados humanos, né? O que são esses achados aí? Se eu achar um vaso de alguma tribo, por exemplo, para a arqueologia, o que pode significar aquilo? Que houve existência dessa tribo. É uma prova da existência. Da existência dessa tribo, o que mais? É uma parte da história deles. Quem falou? Acho que teve duas pessoas falando. Eu não sei se a palavra seria certa, mas seria reviver algo que aconteceu numa daquelas fases? Exatamente, dona Yasmin. A neurose é justamente isso, é uma fixação numa das fases, num modo de... Não só em uma, né? Mas assim, de modo geral, vamos pensar dessa forma. Didaticamente, vamos pensar dessa forma, né? Na vida real é mais complexo, mas não deixa de ser real também isso, né? É como se ela estivesse funcionando daquela forma. Exatamente. Como que você falou? Você falou de uma maneira melhor até. É reviver a fase que... É reviver aquela fase, por exemplo, a fase anal ou a fase oral. Uhum. Exatamente. A neurose é justamente isso. É reviver essa fase para sempre, né? Por isso que a neurose é uma arqueologia espontânea da libido. Porque ela, no presente, nos revela o passado. Assim como os achados arqueológicos. Arqueologia só faz sentido a gente falar de arqueologia hoje em dia. No passado não existia arqueologia, né? E esses achados arqueológicos de hoje nos fazem entender
um funcionamento de uma sociedade que talvez nem exista mais, né, do passado. Entende a relação aí? Por isso que o Foucault coloca essa frase assim, a neurose é uma arqueologia espontânea da libido? Sim, Fica mais clara essa frase? fica. E aqui é o contrário, né? Se a neurose é uma arqueologia espontânea da libido, por outro lado, todo estágio libidinal é uma estrutura patológica virtual. Né? O estágio libidinal da criança é potencialmente uma estrutura patológica. Por isso, virtual. Virtual quer dizer potencialmente, né? Imaginariamente. Certo? Gente, vamos para o Janet, então. Vocês já ficaram um semestre estudando Freud, vocês já sabem muita coisa de Freud. Vamos para o Janet. Então, se o Freud ele vai, então o primeiro lá, o Jackson, ele vai falar, vai compreender a doença, né, mental, como uma regressão do ponto de vista neurológico, né? Vamos voltar lá no, cadê o Jackson? Né, que as estruturas cerebrais mais recentes desaparecem, as mais antigas permanecem. O Freud, né, vai considerar, então, que uma doença mental é uma revivência, como disse muito bem a Yasmin, de um estágio libidinal anterior, infantil. Né? Então, também uma doença mental entendida como regressão. E para o Janet, e aí o terceiro autor, Pierre Janet, que é um dos grandes nomes aí da psiquiatria, da psicopatologia também. Para o Janet, a regressão seria mais sociológica, né, entre aspas, ou sócio-histórica. Por quê? As funções suprimidas são aquelas adquiridas através da inserção do sujeito na cultura, mais complexas. Né? Então, assim, numa doença mental, as funções que vão ser suprimidas, aquelas que vão deixar de existir ou que vão diminuir o seu desempenho, são essas funções que só surgiram, né, no ser humano porque ele se desenvolveu em sociedade, historicamente. E as que se evidenciam, então essas são as que somem, as mais complexas. E as que se exageram, se evidenciam, são as mais naturais, inatas e, por consequência, mais elementares. Então é, de novo, uma ideia da evolução. Né? É como se voltasse um passo atrás na evolução, por um momento em que o ser humano não era civilizado, acho que pode usar essa palavra, ou menos civilizado. Então, por exemplo, a linguagem e suas nuances, que envolve a capacidade de considerar o outro como um interlocutor. Né? Isso daqui é um termo da psicologia do desenvolvimento, na teoria da mente. Quando a criança começa a compreender o comportamento do outro, né? Começa a ter um sentimento de alteridade, de empatia, é porque ela desenvolve o que se chama teoria da mente. Porque ela então imagina que se ela funciona de uma maneira, os outros também vão funcionar daquela maneira. Então ele consegue pensar na reação do outro a partir do que ele vai fazer. E para o diálogo, para a convivência em grupo, em sociedade, precisa ter isso da teoria da mente. Ou, dito de outra forma, considerar o outro como interlocutor. Né? Estou aqui, estou considerando os meus queridos alunos e alunas como meus interlocutores, certo? Isso é complexo, é muito complexo. É que a gente faz isso de uma maneira tão automática, conversar, fazer fofoca, né? Olha só que função psicológica tão complexa, tão refinada que é a linguagem, capaz de transmitir informação, capaz até de curar a outra pessoa pelas palavras. E aí a gente usa para fazer fofoca.
que é, Marister, que você falou? Então, ela é tão forte assim que ela é capaz até de matá-la, né? Dependendo do que fala. Ó, pode Sim, ficar. sim. Então, assim, é que a gente não fala e não tá nem vendo, né? Nem se dá conta disso. Mas a linguagem, né? A fala social, né? O diálogo é extremamente complexo. São funções psicológicas extremamente refinadas, assim. Tanto que só a gente fala, né? Os outros animais não falam, não conversam. Tem outro sistema de comunicação, outros tipos de linguagem. Outra questão também que envolve a fala, né, e o pensamento, por consequência, né, remeter-se a um tempo que não é o presente, a depender do que se narra. Então, quando você está narrando alguma coisa, você está se remetendo a um tempo que não é o tempo presente, não é o agora. Você pode se remeter ao passado, ou você pode falar de um planejamento de algo que você está pensando para fazer no futuro. Tudo isso é muito abstrato, muito refinado mesmo, assim, muito desenvolvido. Então, isso é um exemplo de função que só se desenvolveu na nossa espécie historicamente, através da nossa vivência em sociedade, né? Se os nossos primitivos antepassados lá faziam uga-uga, né, de uma maneira até caricata, né? Como que o homem das cavernas se comunica? Falando uga-uga, né? Mas aí, com o tempo, vai se desenvolvendo todos os idiomas aí que a gente tem hoje no mundo, né? Que são vários idiomas. As maneiras de escrita, de escrever esses idiomas, né? Toda uma riqueza aí de símbolos para transmitir ideias, né? Isso é muito avançado, pensando em comparação à natureza, né? E aí o Foucault fala, né, que pode-se então medir a dificuldade de uma ação de acordo com o número de condutas elementares que implica a unidade do seu desenvolvimento. Aí ele dá um exemplo lá da pessoa que narra uma caça. Não, de uma pessoa que está caçando e ao mesmo tempo pensando que ela vai contar a vantagem daquilo que ela está fazendo, né? Então olha como é complexo isso. Está envolvendo muitas coisas, né? Muitas funções psíquicas envolvidas na caça em si e outras tantas envolvidas que a pessoa está projetando que ela vai contar vantagem depois, o que ela vai dizer quando acabar essa caça, enfim. Tudo isso é muito complexo, né? A dificuldade é difícil, né? É uma ação difícil, é praticamente automática que a gente faz, enfim, né, no dia a dia, mas é super complexo e elaborado. É esse tipo de situação, fazer uma coisa e já pensar que você vai conversar, pensar como que o outro vai reagir quando você contar o que você está fazendo agora no presente. Vocês já fizeram isso? Acho que todo mundo já fez, não é ou não? Por exemplo, sai de casa, escondido do pai com a mãe, e pensa, nossa, quando minha mãe ficar sabendo, tá lá na balada dançando, ao mesmo tempo que você tá na balada dançando, mexendo o corpo inteiro, flertando, e ao mesmo tempo a sua cabeça tá pensando assim, nossa, meu pai com a minha mãe vai me matar quando eles souberem que eu saí hoje escondido, sei lá. Nunca aconteceu isso com vocês? Algo do tipo? Não, gente? Aí não, Jefferson, mas me fez lembrar de outro. Que você tá fazendo uma coisa e lembrando de outra coisa, pensando em outra coisa. Como agora, eu estou aqui na aula já pensando na prova, em que hora que eu vou fazê-la. Muito bem, assim que eu terminar essa aula. Eu vou dormir, Jefferson, eu madrugo. Mas então pode passar isso, tá ok, essa parte? Tá. Sim, bom. É, Então, avançando. Cada doença segundo a sua... Aí o Janet, aliás, o Foucault falando do Janet, né?
Cada doença, segundo sua gravidade, abole certas condutas que a sociedade, em sua evolução, tinha tornado possíveis e a substitui por formas arcaicas de comportamento. Então, por exemplo, ele dá o exemplo de uma doença que o Pierre Janet estudou, que chamava... Gente, esqueci! Psicastenia. Então, Freud foi lá das histéricas, né? Que geralmente eram mulheres, e o Janet se dedicou aos psicastênicos, que geralmente eram homens. E os psicastênicos, assim, a psicastenia é uma doença que hoje não se fala mais nela, mas que era chamada de fraqueza psíquica, porque a pessoa se negava a considerar a realidade. E isso, na verdade, né, e aí a gente vê uma compreensão histórica disso, né, era uma época que não existia lei trabalhistas, que se hoje em dia os patrões esfolam o nosso couro, naquela época era bem pior, né? Então o trabalhador não tinha outra alternativa para se salvar do que adoecer. E eles adoeciam, porque a situação que eles viviam era insuportável. Então chegava um certo dia, o trabalhador simplesmente levantava da cama e não saía do lugar, ficava sentado na cama. E aí os outros conversavam com ele, ele não respondia, e por aí vai. Então dizia que ele estava psicastênico, né? Então na psicastenia, né, exemplos de condutas que são abolidas e as formas arcaicas que surgem, né, por substituição. Então é abolido o diálogo, que é super complexo, e surge o monólogo, né, que é menos complexo. O monólogo a pessoa pode falar com ela própria, né, não precisa considerar o outro. E tiques em situações sociais, ou seja, é um desconforto. A pessoa sente um desconforto em situações sociais e começa a se movimentar involuntariamente. A perda ou diminuição da capacidade de compreender símbolos e simbolizar. N símbolos, né? Principalmente feições do rosto, né? O Foucault cita. Então, no lugar aparece a desconfiança e a persecutoriedade. O que é isso? Aqui é eu que acrescentei. O que é isso? Deve ser mal. Então, assim, o que a gente não compreende, geralmente a gente tem medo, né? Então, eles perdendo a capacidade de compreender, por exemplo, expressões faciais, né? O que é isso? O que é esse sorriso? O que é esse tipo de expressão facial? Não sei, deve ser mal, né? Então, perdeu a compreensão, aparece a desconfiança e a persecutoriedade. O que a gente não conhece, geralmente a gente tem medo, né? Acha que pode nos causar mal. E o embotamento afetivo, delírios e alucinações, crenças próprias, que são, né, os delírios e as alucinações, são crenças próprias, individuais. Embotamento afetivo é a pessoa, a afetividade da pessoa é voltada toda para ela, assim, no sentido ela não demonstra afetividade, né? Tudo isso surge no lugar da sociabilidade. Então, a sociabilidade é mais complexa e se fechar em si é menos complexo. Então, por isso, essas são o que fica em evidência nesse tipo de doença, nesse modelo de doença mental que o Janet estudou. Bom, então, seja Janet, seja Freud, ou seja Jackson, todos esses três autores aí que o Foucault citou, eles têm a compreensão da doença mental como regressão. Mas, segundo o senhor Foucault, comparar, né, para Foucault, essas maneiras de compreender a doença mental e equiparar o adulto doente com a criança e o homem primitivo normal, nada mais são do que mitos. Então o Foucault dá um tapa na cara, né, da sociedade. Desses autores dizendo que considerar que a doença mental é uma regressão é um mito, né? Não é
Não é científico, é um mito científico, né? Ou seja, é aquela ideia que eu falei no começo, né? Entendeu? Entendi. Então, tudo isso está errado, né? Não significa que está errado, significa que o Foucault está criticando esse modo de entender a doença como regressão, né? Recorrendo a Jackson, ele considera que a personalidade doente não corresponde a uma versão anterior dessa mesma personalidade, mas sim uma nova versão. Considera a doença mental como fato positivo, portanto, é necessário considerá-la em sua especificidade. Ou seja, a doença mental, não, nessa perspectiva em que ela não é considerada regressão, ela é considerada um fato novo. A pessoa não está voltando para um outro estágio de vida. Não, ela está vivendo uma nova situação. Então, se ela está vivendo essa nova situação, é uma coisa a mais que ela está vivendo. Então, é positivo. É um fato positivo. Então, você precisa considerar esse fato na sua especificidade. E não comparar com criança, comparar com o homem das cavernas, comparar com o que seja. Você tem que compreender a doença, ela em si. Entende a crítica que o Foucault faz? A virada aí que ele dá na lógica da doença mental? Ou não? Posso seguir, gente? Um instantinho, Jefferson. Deixa eu só. Estou fazendo uma anotação desse último parágrafo. Tá. Posso prosseguir? Um momentinho. Pronto. Pronto. Bom, então o Foucault considera que a gente não tem que, nesse capítulo, né, ele considera que a gente não tem que entender a doença mental como uma regressão, mas como uma estrutura, que ela tem a sua própria estrutura. Ela é um fato positivo, ela é um fato em si, né? Não é um retorno a algo que já foi. Ela é outra coisa, é uma coisa nova. Então ele vai dar essa compreensão da doença mental como estrutura, né? Aí aqui é tudo, esse parágrafo inteiro são trechos que eu copiei lá da página 34, né? Quando ele explica essa visão dele aí. Então, não se trata mais de personalidades arcaicas, é preciso admitir a especificidade da personalidade mórbida. A estrutura patológica do psiquismo não é originária, ela é rigorosamente original. Então, ela não é originária, ela não é antiga, ela não é um estágio anterior, ela é original, ela é uma coisa nova. Seria inútil. Tá só repetindo o que eu falei nesse item aqui, né? Seria inútil, sem dúvida, dizer numa perspectiva explicativa. Aí ele está criticando, né, os outros autores, né? Mas enfim. Seria inútil, sem dúvida, dizer numa perspectiva explicativa que o homem adoecendo volta a ser uma criança. Mas, do ponto de vista descritivo, é exato dizer que o doente manifesta na sua personalidade mórbida condutas segmentárias análogas à de uma idade anterior ou de uma outra cultura. A doença descobre e privilegia condutas normalmente integradas. Então, o Foucault ele vai dizer assim: você comparar um comportamento de um doente mental com uma criança ou com um homem primitivo, ok, né? Ok, não tem problema.
O problema é você explicar a doença dessa forma. Né? Uma perspectiva explicativa, ele fala que é inútil. Mas que do ponto de vista descritivo, ok, dá para comparar. A regressão só deve ser, então, entendida como um dos aspectos descritivos da doença. Então, como ela se apresenta. Mas ela não é isso. É apenas um dos aspectos. Uma descrição estrutural da doença deveria, então, para cada síndrome, analisar os sinais positivos e negativos. Isto é, detalhar as estruturas abolidas e as estruturas realçadas. E aí, é isso que ele faz, né? Então, né, o Foucault sintetiza sua proposta estrutural, descritiva e explicativa, que a partir da dissolução de certas estruturas integradas da personalidade, sobressaem as menos integradas. Então, ele não vai dizer que regride a uma fase anterior, mas que as funções psicológicas mais desenvolvidas, elas se desintegram. E aí aquelas que são menos desenvolvidas ou menos integradas, elas acabam se sobressaindo. Vocês veem uma diferença de entendimento da doença, dessa ideia de dissolução para uma ideia de regressão? Bom, deixa eu falar os exemplos, aí talvez fique melhor. Bom, a ordem numérica também evidencia uma ordem crescente de dissolução das estruturas. Então, assim, num primeiro nível, a neurose, né, que é uma doença mental, um transtorno, né, mais leve, né, não prejudica tanto como os próximos aqui que a gente vai ver, né. Então, é um nível mais superficial da dissolução, né. A neurose acaba evidenciando os conflitos afetivos inconscientes. E é isso. Então, tinha conflitos afetivos que não se mostravam, né, com tanta facilidade, e a neurose coloca isso em evidência. Certo? Então, você tem uma diminuição do autocontrole para algum certo aspecto, né? E aí o que fica em evidência são os conflitos afetivos. Tem uma diminuição da razão e a emoção fica em evidência, né? Esses conflitos inconscientes. Certo? Aí o segundo nível é a paranoia. A paranoia, ela exagera alguns aspectos já presentes na personalidade, mas não a desorganiza gravemente. Então você pensa, aquele king size do Rio de Janeiro, por exemplo, tem algumas características paranoides, mas ele provavelmente trabalhava, né? Tinha uma vida normal, vamos dizer assim, na medida do possível. Tem um filme que chama Uma Mente Brilhante. É uma mente brilhante ou não? Deixa eu ver. Acho que é Uma Mente Brilhante. Que conta a história de um professor de matemática, um professor universitário de matemática, que ele tem esquizofrenia. E ele consegue, ainda assim, viver a sua vida de professor. Então, a paranoia, ela exagera aspectos já presentes. E o delírio dele era bem paranoico, assim, que ele tinha que fazer as contas, porque alguém ia cobrar, alguma coisa assim. Se ele não fizesse, ele ia sofrer uma ameaça, ele ia ser prejudicado. Então, assim, todas essas características que têm os delírios paranoicos, né? Então, exagera esses aspectos paranoicos da personalidade, mas não desorganiza gravemente. A pessoa consegue ainda levar uma vida relativamente normal, né? É Uma Mente Brilhante. Esse é o nome do filme mesmo, é esse mesmo. Uma Mente Brilhante.
Nos estados oniroides, o que são os estados oniroides que o Foucault fala aí? São o que a gente viu na aula das psicoses, das esquizofrenias, são aquelas psicoses produtivas / positivas, né? Que, ao contrário das psicoses negativas, né? Que diminui a manifestação dos comportamentos, essas surgem novos comportamentos, novos fenômenos, né? Então, nesses estados oniroides, oniroide é relativo ao sonho, né, onírico, rompe-se a lógica da realidade e predomina o funcionamento mental típico do sonho, né? Os delírios e as alucinações. Tudo mistura com tudo, um sentido pode virar outra coisa, uma coisa pode virar outra, que significa outra. Então, esse é o funcionamento do sonho, né? E também dos delírios e das alucinações. Aí já é uma dissolução maior, porque a pessoa já não consegue se reconhecer na realidade, né? A lógica da realidade já se rompe. No próximo estágio aí, né, a mania e a melancolia, que hoje a gente não usa mais esse nome, né? Mas que seria a depressão ou a bipolaridade. A dissociação vai acontecer na esfera instinto-afetiva. Por um lado, na fase maníaca existe a puerilidade, né? A puerilidade significa agir como criança, é uma agitação não, perde certos freios assim que teria como adulto. Na fase melancólica pode acontecer o descuido com o corpo, a pessoa não quer tomar banho, não quer se alimentar, não quer se vestir, né, direito. Esses são os sintomas negativos. Mas os sintomas positivos, entretanto, é que nem eu falei no começo, né, o desespero pra gente é negativo, moralmente negativo, mas é algo novo, né, algo a mais, né. O desespero aparece na melancolia, né, e a euforia aparece na mania. Então a pessoa acha que pode tudo, né? Isso são os comportamentos, sintomas positivos. Aí mais um nível de dissolução, né? Esquizofrenia confusa, ou catatônica, ou negativa. Quando já acontece uma dissolução grave das estruturas da personalidade. Sintomas positivos, então assim, as estruturas da personalidade, de modo geral, já estão bem dissolvidas, mas no lugar aparecem ainda alguns sintomas positivos, como as estereotipias, as produções verbais e os arroubos afetivos ocasionais. E por último, a demência, né, que é o estado mais grave de dissolução da personalidade. Aí, segundo o Foucault, não há mais personalidade, mas somente um ser vivo. Então a gente pode ver essa característica de demência naqueles pacientes muito catatônicos, assim, nos velhinhos com Alzheimer, assim, muito avançado. Então existe essa dissolução total da personalidade, né? Essa ideia de que não há mais personalidade, somente um ser vivo. Certo, gente? A ideia geral, assim, desse slide, né, dessa proposta que Foucault apresenta, é que então não faz tanto sentido pensar a doença mental como regressão, né, como volta a uma fase anterior, mas como uma situação nova. Então você tem que considerar ela como uma situação em si, né, na sua especificidade. Então ele vai dizer que tem uma certa estrutura. E essa estrutura da doença mental, ela envolve a dissolução de certas características, certos aspectos da personalidade, por um lado, mas essa dissolução sempre está acompanhada de uma exageração, né, ou de um sintoma positivo, por outro lado.
E aí ele exemplifica isso indo da mais leve para mais pesada, né? Certo, gente? Isso? Posso avançar para o último slide? Alô? Pode. Por mim, tudo bem. Beleza. E aí, né, ele próprio fala que essa visão que ele apresenta tem falhas, né, e tem limites, né? Então, quais são as falhas, os limites dessa visão que ele apresenta? Que ele não evidencia a organização da personalidade que está sempre presente, com exceção da demência, que é quando a personalidade já se dissolveu por inteiro. Ou seja, ao se considerar a doença mental, é necessário considerar a organização da personalidade, porque ela sempre vai estar presente, qualquer que seja a doença que a pessoa tenha, ela vai se manifestar, essa organização da personalidade que é singular. E aí tem essa frase lá do Foucault, né, que é: a ciência da patologia mental só pode ser a ciência da personalidade doente. Aí dá para a gente pensar, discutir, mas eu vou avançar. Que nessa proposta que ele apresentou também não perde-se de vista, né, não se considera o significado pessoal e atual tanto da forma como do conteúdo dos sintomas e da doença. Aí a frase que eu... Gente, não coloquei a página aqui. Coisa feia. Deixa eu ver que página que é isso. Página 37, no PDF 26. Aí a frase do Foucault, né? A noção abstrata de regressão não pode dar conta do fato de que uma pessoa esteja doente e esteja doente nesse momento desta doença, que suas obsessões tenham determinado tema, que seu delírio comporte tais reivindicações ou que suas alucinações se extasiem no universo de certas formas visuais. Então, o que ele está dizendo? Né? Que essa proposta que ele apresentou ainda está deficiente, né? Deixa de levar em conta o que ele vai tratar no próximo capítulo, que é a história individual do sujeito. Né? Para dar conta de responder a essas questões, é necessário ir à história individual do sujeito, tema que será abordado no próximo capítulo. Então, assim é possível entender, né, o que não se levou em conta, né, até agora, nesse modelo que ele apresentou, que são os significados pessoais, qual a relação da história do sujeito com os seus sintomas. Certo, gente? Certo? Certo. Podemos ir para a avaliação.